E aí pessoal, tudo massa com vocês? Espero que sim, sou o Ayrton Amorim e hoje a gente vai estar fazendo aqui uma correção de animação, uma animação de um inscrito, beleza? Então eu vou estar aí corrigindo a animação dele e dando algumas dicas bem interessantes aí sobre animação. Então vamos pro vídeo. Exatamente pessoal, eu vou estar fazendo aqui a nossa primeira correção aqui no canal, né? A primeira correção oficial aqui no canal Refúgio Onírico. E hoje a gente vai estar fazendo uma pequena modificação aqui, alguns incrementos na animação do Tássio, beleza? Que ele publicou lá no Discord, essa animação aqui. E eu vou dar só algumas mexidinhas aí e tudo mais, tá bom? Não vai ser uma mudança muito drástica, vai ser umas correções simples aí, mas para alguns princípios de animação bem interessantes aí, que eu vejo algumas pessoas negligenciando bastante. E o Tássio acabou pecando um pouquinho nisso, então a gente vai estar falando um pouco sobre isso, tá certo? Então algumas coisinhas aí bem básicas aí de animação, mas bem importantes, tá certo? Então a gente vai estar fazendo essa correção aí hoje. Um pequeno aviso aqui bem rapidão, vê só. O Tássio postou essa animação dele lá no Discord do nosso canal, tá certo? Que é o Discord do Refúgio Onírico. Vou deixar o link do Discord aqui embaixo. Então se você ainda não participa lá da comunidade do Discord, dá uma passadinha lá, beleza? E vai pra lá, cara, tá certo? Tem várias animações, tem conteúdo lá. O Tássio inclusive mandou até alguns PDFs lá bem interessantes lá, sobre desenho, sobre animação, sobre várias coisas bem interessantes. Também tem a aba lá de animação, onde vocês podem estar enviando a animação de vocês. Caso você tiver alguma dúvida de animação, tem outra aba aí só sobre dúvida de animação para você mandar também suas dúvidas. Tem também a aba para mandar desenho, aba para mandar dúvidas de desenho e tudo mais. E tem até canal de voz lá para você conversar lá com você, enfim, para fazer chamadas, calls e tudo mais, conversar. Então é uma comunidade bem legal lá que a gente tá querendo lá em fomentar e para vocês interagirem bastante e pra gente estar conversando, tá certo? Inclusive eu tô sempre presente por lá também, respondendo também, conversando com vocês, tá certo? Então convido vocês aí, quem não passou ainda lá, para dar uma passadinha no Discord, beleza? Legal, o Tássio mudou essa animação lá, pô, eu achei muito interessante, muito bonitinha, muito incrível a animação dele, sabe? E eu só algumas coisinhas aí que eu quis corrigir e eu vou estar falando com vocês hoje. Então vamos lá pro vídeo agora corrigir essa animação do Tássio aí e conversar um pouquinho sobre algumas coisas de animação e ainda passar algumas dicas pra vocês. Então vamos lá. Beleza, pessoal. Aqui a animação do Tássio, né? Essa daqui é a animação dele, tá bom? Que ele fez, se mandou lá no Discord. Muito bonita, gostei bastante, tá certo? Eu acho que ficou bem interessante. Lá também, se você entrar lá no Discord, depois ele colocou também outras partes lá, né? Com o cabelo, depois pintou e tudo mais. Enfim, ficou bem legal a animação dele, tá certo? Só que eu me foquei mais em animação, tá certo? Então, ou seja, nessa parte mais inicial ali do processo de animação, tá bom? E daí, analisando aqui, eu peguei só essa primeira parte aqui da animação dele, quando ela olha pra baixo ali e olha um pouquinho pro lado. E não peguei a parte que ela olha pra cima depois, tá bom? Então peguei só uma parte ali específica da animação dele, tá bom? Ou seja, pra passar uma sensação de que ela tá um pouquinho com vergonha, sabe? Um negócio assim, entendeu? E essa daqui foi a contribuição que eu dei pra animaçãozinha dele, tá bom? Então, algumas coisas que eu acabei mexendo foi mais na posição da personagem, ou seja, na mudança das poses, tá bom? E também na questão da intervalação dos frames, no time, tá bom? E um pouquinho que mexe um pouco mais com a emoção, tá certo? Ou seja, foi mais questão de pose e time, tempo, tá certo? Space e tempo, tá? Que é o spacing e time, tá certo? Então eu mexi um pouquinho mais nisso, tá bom? E também, claro, ali um pouquinho ali na sutileza ali do movimento, tá certo? Que tá muito envolvido aí com time, tá bom? Mas sobre as poses, pessoal, o que acontece? Eu peguei aqui, como você pode ver aqui no Toon, né? Eu peguei exatamente a animação que ele tinha feito, né? A timeline dele, coloquei aqui embaixo, toda na timeline, pra mim ter ali noção ali dos frames dele, saber onde é que tá as posições. E meio que fiz por cima ali o personagem dele, seguindo o mesmo design que ele já tinha feito antes, tá certo? Então eu gostei bastante do design, né? Então eu fiz ali o mesmo design. Só uma coisa que eu fiz, claro, que é importante que você faça também, se você estiver estudando animação aí, que é não detalhar muito no primeiro rogue, tá certo? No seu primeiro rascunho. Não sei se esse aqui é o primeiro rascunho do Tássio, mas parece ser o primeiro rascunho. Inclusive, Tássio, você fala embaixo se for o primeiro rascunho ou se é o segundo, não sei se é o tie-down, enfim. Mas me pareceu ser o primeiro e tipo, o primeiro rascunho você não deve finalizar, tá ligado? Tipo, colocar detalhe de orelha, sabe? Detalhezinho bem pequenininho do nariz, coisas assim. Não precisa colocar, tá certo? Só a posição ali da questão, só ali o volume e tal já funciona, tá certo? Então a gente não precisa colocar detalhe, gente, na nossa parte inicial ali, tá bom? Daí eu fiz a primeira pose lá, seguindo o design dele, só que tirando um pouco mais do detalhe, deixando menos detalhado, tá certo? E depois lá eu fui um pouco mais pra frente na timeline, você pode ver que eu puxei vários frames pra frente. E fui ver onde é que tava o frame, onde a personagem olhava 100% pro lado e pra cima, assim, sabe? Então, tipo, qual que é o frame dele do movimento final quando ela olha pro lado, assim, né? Que ela faz um movimentozinho com o olho, né? Então eu fui justamente para esse frame lá e comecei a redesenhar ele, já fazendo a personagem dar uma mexida, tá certo? Ou seja, ela dá uma leve rotacionada, tá bom? Porque o que acontece quando a gente olha para um lado, olha para outro, se a gente só olha só com o olho, fica muito irreal, sabe? Tipo, é como se não fosse tão real, tá ligado? Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi fazer ela dar uma pequena rotacionadazinha assim, sabe? Tipo, na cabecinha e no corpinho dela assim, sabe? Porque ela tá com vergonha, né? Eu também não queria fazer um monte de animação dela se movimentando um monte, porque não
não é a ideia do Tássio, né? A gente vê que o conceito dele é deixar o personagem bem paradinho assim, meio com vergonha, sabe? Então, a ideia foi que, tipo, ela tá paradinha ali, tá tudo mais, ele indica que ela tá, tipo, quietinha e tal, tá com vergonha, só que ela dá uma pequena mexida, tá? Então eu dei uma pequena rotacionada ali. Então você pode ver que o seio dela rotaciona um pouco pro lado, junto com o ombro ali, o bracinho e tal. Ela dá uma pequena rotacionada, tá certo? Junto também com o rosto ali e a cabecinha dela. A orelha que tá do lado direito começa a aparecer um pouquinho mais, a orelha que tá do lado esquerdo começa a desaparecer um pouquinho mais, e os olhos, a boca, o nariz também tudo mais acompanha ali o movimento, tá certo? E claro, o olhinho puxa o movimento mais pra cima, mais para o lado, né? Que no caso o olho ele dá aquela, ele vai realmente olhar para o outro lado, né? Então, basicamente esse foi o segundo frame, tá certo? Que eu pensei ali de acordo com o dele, seguindo ali a mesma ideia da animação dele, claro, só que dando uma interferência ali na posição do personagem, tá certo? Ou seja, eu mudei um pouquinho aquela pose ali de extremo, tá certo? Isso seria uma pose de extremo, eu mudei um pouquinho ela, tá bom? Aí depois a outra pose ali, rapaz, foi quando ela olha pra baixo, ou seja, o olhinho dela ela faz um pouquinho pra baixo. Tá certo? Ela olha pra cima e depois olha pra baixo, tá ligado? Porque, enfim, ela tá com vergonha, não sabe pra onde olhar, né? Então eu fiz mais ou menos a mesma coisa novamente. Eu fiz a personagem, de fato, tipo, baixar um pouquinho a cabeça, sabe? Mas é pouquinho, tipo, não é tanto assim. Mas baixar um pouquinho de maneira sutil. E o corpinho dela também, querendo ou não, vai acompanhar um pouco esse movimento também. Então ela vai rotacionar mais um pouquinho, tá certo? Então o corpinho dela vai lá e rotaciona mais um pouco, sabe? Qual que é a questão aqui? O Tássio, ele fez... eu não sei se esse é o teu nome, tá, Tássio? É o que tá escrito lá no Discord e tudo mais, tá bom? Então eu coloquei como Tássio. Mas se eu não me engano é Tarcísio, né? Enfim. Desculpa se eu estiver falando errado, mas o Tássio lá no Discord, né? Ele fez, cara... Ele duplicou, copiou e colou todos os frames do corpinho dela, tá ligado? E fez só o olho movimentando, tá ligado? Tal. Então a minha estratégia aqui agora é, em vez de deixar a personagem parada assim, tá ligado? E não ter movimento do corpo, é você realmente mexer um pouquinho no corpo, tá certo? Então, e daí depois eu posso intervalar esses frames e fica de maneira orgânica e natural, tá ligado? Parece que de fato ela olhou pra um lado, depois ela desceu assim, sabe? Então fica bem interessante, tá ligado? Eu entendo também que a estratégia do Tássio também pegou muito a questão do estilo de animes e tudo mais, que os animes eles tendem a ter menos fluidez no movimento e tudo mais. Mas ainda assim, os animes também trabalham muito isso, sabe? Animes bem produzidos eles têm isso aí também, sabe? Eles têm um movimento mais interessante também, sabe? Ou seja, mais acabadinho, tá bom? Então, é interessante você pensar, né? Em vez de deixar só o personagem parado, olhando para um lado, pô, faz ele aí dar uma rotacionadazinha, sabe? Dá uma viradinha ali, já dá um gás, dá um up de massa na animação, tá certo? Depois disso, eu fui pra essa outra quarta pose aqui agora, que é justamente quando ela desceu realmente pra baixo, olhou pra baixo assim, sabe? Tipo, ela agora tá realmente com mais vergonha, sabe? Ela virou mais o corpo pra baixo e a cabecinha também. Nessa hora, o que aconteceu com a animação do Tássio também, além de ele ter variado um pouco a posição da cabeça, né, ela ficou basicamente reta ainda, sabe? Tipo, o personagem dele não fez um gesture, né? Vocês lembram que a gente tem que trabalhar sempre o gesture, né? O gestual. Então eu fiz ela descer um pouquinho mais a cabeça, né? Para dar uma curvinha, dar um gestual interessante. Além disso, eu tentei ajustar também o design da personagem, tá certo? O que acontece é que o Tássio, ele fez a personagem de frente, ela tem o nariz redondinho, sabe? O olho mais arredondado, tal, a boquinha também ali e tal. E quando ela desceu pra baixo, ela ficou completamente afilada. Ela é como se ela tivesse dado... Tipo, ela é como se o rosto dela tivesse se transformado e tivesse virado um outro rosto, sabe? Tipo, o nariz ficou muito fininho, sabe? O olho também, sabe? Então, enfim, ele deu uma pequena variada ali no volume e no design do rosto dela, sabe? Então eu fui ali e tentei ajustar o design também, sabe? Tentei deixar o rosto dela mais quadradinho, mais arredondadinho, como tava antes, tá bom? Deu uma ajustadinha melhor no rosto dela, tá certo? Não ficou ainda exatamente 100% certo, mas isso aqui é um rogue, né? Como vocês sabem, é um rascunho. Mas numa próxima etapa eu deixaria ainda mais conciso esse rosto. Ela ficaria, talvez ele ficasse um pouco mais quadradinho ainda, sabe? Porque ela tem um rosto bem quadrado, né? Então talvez ela ficasse ainda mais quadradinho, sabe? Então é isso, é ajustar também o design da personagem pra ficar mais parecido com os frames anteriores, tá bom? Pra não ficar uma diferença muito grande, tá certo? Porque é importante isso. E junto com isso também, como ela já tá numa posição de mais... Enfim, ela tá ficando mais vergonhada, né? E ela virou um pouco mais as costas, sabe? Ela virou ainda mais. Então agora eu fiz ela completar ali sua rotação, sabe? Então ela tá já mais de lado. Então o ombro direito dela já aparece mais. No caso, o ombro esquerdo dela, né? Direito nosso. O ombro esquerdo dela já aparece mais, né? E tudo mais. O ombro direito dela já tá sendo escondido lá atrás, né? Entendeu? O seio dela também já... O seio direito dela também já aparece mais do que o esquerdo, entende? Então a gente consegue ver aí já a rotação da personagem ali. E mostra uma posição diferente da mesma, sabe? Então isso é o que eu queria trabalhar mais aqui nessas primeiras poses iniciais aí. Que são os extremos do movimento e algumas passagens, uns 2 ou 3 frames de passagem. Ou seja, como ela tá virando, depois desce e eu olho um pouquinho pro lado assim, sabe? Então eu fiz os frames de extremo, né? De quando tá de frente, quando ela olha para um lado, quando ela olha para baixo. E depois o frame de passagem ela olha pro outro lado, sabe? Tipo, que é só olhando, né? Ela ainda tá meio viradinha assim, só olhando, porque ela tá com vergonha, tá ligado? Meio como se fosse isso.
Então eu fiz aí as poses de extremos e as passagens. Sempre tomando cuidado ali para fazer a rotação do corpinho dela, vai tentar deixar um acting mais interessante, tá certo? Ainda assim, pra sair daí que ela tá com vergonhinha e tudo mais, mas ainda assim deixar um acting, uma ação mais interessante, tá certo? E também, claro, fui tentar aí corrigir o design ali, só que isso seria massa corrigir mais ainda numa próxima etapa. Daria pra ajustar melhor ali o queixinho dela, principalmente ali, dava pra ajustar melhor, tá certo? Nessa pose quando ela desce. Então, basicamente é isso, gente. Eu fiz essa correção aí no gestual da personagem. Lembre-se que mesmo que a personagem esteja paradinha, ela ainda assim vai ter movimento, sabe? Ela ainda assim vai dar uma rotacionadinha, sabe? Ela ainda vai ter um gesto acontecendo, não vai ficar 100% travada, sempre, sabe? Olhando por lado e fazendo assim, tá ligado? Não é. Você tem que fazer umas pendências, sabe? Ela tem que pender um pouco pro lado, pro outro mais, pra dar um gestual mais interessante, tá bom? Beleza. Depois disso, depois que eu fiz essas poses extremas aí e tudo mais, que ficou tudo certinho ali, bem legal, que já tava acontecendo ali, eu peguei, cortei a animação, deixei só nesse tanto de tempo aí que eu quero trabalhar, tá certo? E comecei a trabalhar agora os intervalos para deixar mais interessante, tá bom? Porque os intervalos eu vou conseguir dar uma noção maior de time, tá ligado? Do tempo. E também trabalhar os spacing da animação. Isso é uma parte muito importante da animação e que basicamente eu vou trabalhar agora aqui, nesse exato momento, certo? Como você pode ver, eu criei um frame no meio do primeiro e do segundo frame, tá certo? Eu coloquei exatamente no meio e depois disso eu comecei a desenhar com o OneSkin, tá certo? O frame, tá bom? O frame do meio. Sendo que do meio, depois, como você pode ver, eu puxei um pouco mais para trás, tá certo? Então eu não deixei ele exatamente no meio, tá certo? Então trouxe um pouco mais para trás. E daí eu ajustei o que? O timing, tá certo? Isso aí é um ajuste de timing, quando eu ajusto o frame um pouco mais para trás. E depois disso eu fiz um desenho, com um desenho um pouquinho mais longe assim, sabe? Como se fosse indo. Porque eu quero fazer uma aceleração do movimento. Eu quero que ela comece lento e depois acelere, tá certo? Então, esse frame do meio que eu fiz aí, que na verdade eu puxei um pouquinho mais para frente, o space dele ficou bem pequenininho, ou seja, ficou mais próximo do frame vermelho, ou seja, do frame anterior, do que do frame posterior. Justamente para quando eu fizer os próximos frames, ele ter uma aceleração no movimento, sabe? Ele começa lento e depois ela acelera, sabe? Ela como se ela tivesse assim, sabe? Ela dá uma aceleradinha, uma pequena acelerada. É bem sutil, mas é perceptível. Ela dá uma pequena acelerada, tá certo? E depois ela desacelera no final para chegar em cima, né? Quando ela chega no seu movimento final novo, então os frames tendem a ficar mais pertinho novamente, tá certo? Eu acho que na verdade esse movimento aí não é aceleração, é uma desaceleração na verdade, porque ela começou e depois ela desacelerou no final, né? Então, enfim, corrigindo só a nomenclatura, não é aceleração, ela desacelerou, tá certo? Ela deu uma desacelerada pra cima. E depois que ela chegou em cima, ela vai descer de novo, ela vai descer e olhar pra baixo, tá certo? Aí eu vou lá e vou adicionar novos frames no meio também do movimento, onde ela tá olhando pra cima, e depois quando ela vai olhar pra baixo novamente, tá certo? Então eu vou ajustar de novo o timing e o spacing dela descendo pra baixo, tá certo? O timing sempre tem a ver muito com a quantidade de frames que tem na linha do tempo, tá certo? E o space tem a ver com a distância do desenho de um pro outro, tá certo? Nesse caso aqui agora, eu queria fazer uma aceleração descendo, ou seja, ela começa mais lenta e depois acelera, tá certo? Então, em termos de timing, eu coloquei mais ou menos no meio frame e esse meio aí, ela vai levar essa quantidade de tempo para percorrer essa distância que eu fiz no desenho, tá certo? No space. Então, você pode ver que do frame vermelho para o frame novo que eu tô desenhando, a distância é pequena, tá? E o time baixo é um time grande, ou seja, ela vai demorar mais tempo para percorrer esse espaço, tá bom? Então, ela vai ter uma aceleração depois disso, porque depois que eu adicionar os novos frames, ela vai ter um espaço maior com menos tempo para percorrer, ou seja, ela acelera mais, sabe? Então foi o que eu fui tentar ajustar aí nessa etapa aqui agora, que é basicamente aumentar o spacing ao longo do processo e também diminuir o time. Aí com isso ela tem uma sensação de aceleração, sabe? Ela acelera descendo, sabe? Então isso é bem interessante de se ver, sabe? Então é uma noção que vocês têm que ter bem assim incrustada na mente, sabe? Que eu vim inclusive desenvolver isso há um pouco tempo também, inclusive, sabe? Essa questão essa noção, né? De time e space, né? Não é muito antigo essa minha noção. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo aqui no card aqui embaixo, sabe? No card não, na descrição, um vídeo do Rafael Pá, onde ele fala sobre time e space, que é bem massa e me ajudou bastante. Eu vou deixar para vocês aqui para vocês olharem depois, que aí dá mais noção para vocês entenderem mais sobre isso, tá certo? Eu tô estudando ainda mais em tese, é meio que por aqui que eu tô falando, só que ele fala mais explicadinho só sobre esse assunto lá, então vai ser bem interessante pra você dar uma estudada, então depois você passa lá e vê, tá certo? Mas basicamente o que eu fiz foi isso, né? Ela acelera pra cima, para um pouquinho, depois ela acelera descendo, tá certo? Ela desce pra baixo, tá certo? E depois eu quero que ela faça um movimento um pouco mais linear, olhando para o lado assim, sabe? Então ela vai agora vir com os movimentos um pouco mais nos meios, né, de fato, para ter um movimento quase que linear, vindo de um lado pro outro assim, sabe? Inclusive foi nesse momento aqui que eu, de fato,
copiei um pouquinho mais de frame. Eu me permiti copiar um pouco mais, porque a personagem já tá na mesma posição ali, tá certo? Ela só tá variando um pouco o olho mesmo ali. Então eu peguei mais ou menos a mesma ideia do Tássio. Só que o que acontece é que eu copiei o frame, só que eu dei uma leve distorcidinha nele, pelo menos, sabe? Pra ele dar pelo menos uma andadinha pro lado, sabe? Tipo, ele dá pelo menos uma andadinha assim, sabe? Então ele dá uma pequena movimentada. Só que é bem sutil, porque o movimento é bem pequeno, sabe? É um movimento que quase não acontece, porque ela tá quase que parada. Eu não queria deixar ela parada e só olhar assim pro lado, sabe? Então eu dei pelo menos uma pequena distorcidinha ali no frame, nos desenhos do corpo dela, e fui adicionando os olhos ali pra ela ir realmente olhar pro lado, tá certo? Então é um movimento um pouco mais linear, digamos assim, sabe? Então não tem aceleração, desaceleração, não tem nada disso. Eu fiz de maneira mais linear nesse caso. Mas é isso. No caso, gente, foi meio que por aí que eu peguei, tá certo? Eu fiz as poses chaves, as poses de extremos em algumas passagens do Tássio lá. Depois, claro, sempre mudando ali o comportamento da personagem, né? A sua posição ali, né? Ela tá rotacionando um pouco e tudo mais. Ou seja, o gesto da personagem eu trabalhei um pouquinho melhor, tá ligado? E depois disso aí eu vim ali ajustando o design também de algumas poses ali que precisava, tá certo? Ou seja, o desenho do nariz, a boquinha, etc. Ajustei o design. E depois disso a gente veio ali trabalhando o time e o spacing, tá certo? O time tem a ver sempre com a quantidade de frames na timeline. E o space com a questão do espaço de um frame para outro, de um desenho para outro, tá certo? Depois que eu ajustei isso daí, a gente conseguiu ali intervalar e deixar a animação mais fluida. E ela ficou assim, né? Como você tá vendo aí agora, ela ficou com esse resultado, né, digamos assim, de animação, tá certo? Ficou bem interessante, eu acho que ficou com uma realidade bem massa, né? Ela tem um giro ali acontecendo, ela rotaciona realmente. Ela tem um comportamento mais real, digamos assim, não é isso? Que esse era o objetivo aqui. Esse é o nosso grande objetivo, né? Deixar o máximo de real a fantasia, né? A gente pega uma coisa que é fantasiosa e tenta deixar real. E a gente anima, isso é uma animação, né? A animação é isso, representação do mundo real, digamos assim, sabe? Então é basicamente isso, pessoal, sabe? Eu queria falar esses assuntos aí com vocês, corrigindo aqui a animação do Tássio, né? Corrigir só essa pequena parte da animação dele, não corrigir ela toda, tá bom? E eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha sido massa, que você tenha entendido bastante aí, tá certo? Não esquece lá de passar no Discord do canal, tá bom? Passa lá nos vídeos também do Rafael Papo pra você entender mais sobre Time e Space, tá certo? E claro, dá o like aqui no vídeo aqui embaixo, tá certo? Envia esse vídeo aí pra aquela galera que conhece de animação aí, que gosta de animação e tudo mais. Envia esse vídeo pra ele vir lá e ele aprender um pouquinho mais sobre Time, Space, e ver toda essa animação do Tássio aí e aprender mais sobre animação, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo aí e tudo mais, tá certo? Comenta aqui embaixo também alguma coisinha aí que você achou do vídeo, beleza? E eu vejo você agora no próximo vídeo aí, no caso que vai ser uma live aqui no próximo domingo. Então, até lá, até a próxima live aí, o próximo vídeo, tá certo? Valeu aí, obrigado aí, compartilha o vídeo, compartilha. Valeu, pessoal, um abraço aí.